E aí, pessoal, tudo certo? Pessoal, Café com Fertilidade, hein? Quem conhece esse quadro sabe que a gente responde as perguntas que vocês mandaram lá no Insta. Se inscreve no canal, os 3 Cs, hein? Curte, comenta e compartilha. Puxa a vinheta. Vamos lá, gente. É a seguinte, a primeira pergunta é a seguinte. Geralmente, quando se sente a clara de ovo bem intensa, é porque a ovulação vai ainda ocorrer? Olha que pergunta interessante. Eu dou bastante aula sobre ciclo menstrual na faculdade. E a gente sabe que o ciclo menstrual é dividido em hipotálamo, hipófise, né, que são os órgãos ali que controlam. O hipotálamo produz o GnRH, a hipófise produz e secreta o FSH e o LH, que vão lá no ovário e estimulam a paciente a produzir um hormônio chamado de estradiol, que é o E2, e esse estradiol vai no útero e modifica todo o útero, inclusive produz o muco no colo. Isso significa que o estradiol é um sinal de muco no colo, né? O muco no colo é um sinal do pico de estradiol. Então não dá para saber exatamente quando vai acontecer a ovulação, mas normalmente o pico do estradiol ele precede a ovulação em 12 horas. Então a paciente aparece o muco no colo, um pouquinho depois normalmente a paciente vai ovular. Ela vai, na verdade, 12 horas depois do pico de estradiol, né, que seria o maior estímulo ali para o colo. Ela vai dar um pico de LH e 36 horas depois ela vai ovular. Ou seja, seriam 48 horas depois do pico de estradiol. Agora, quando que aparece o muco no colo, não dá pra gente ter certeza. Mas é muito próximo de um dia antes, um dia e meio antes, até 2 dias antes ali da ovulação, tá bom? A gente não orienta muito, porque se a paciente namora muito próximo ali do muco no colo, tá tudo certo, ela tá no período fértil dela, ela tem uma chance maior de engravidar. Mas é verdade dizer que o muco no colo não é sinal de ovulação, ele é um sinal indireto do pico de estradiol, e o pico de estradiol pode ou não levar à ovulação. Beleza? Pergunta legal, hein? Vamos lá, a segunda pergunta é a seguinte: é um problema para engravidar se você já tirou as trompas por ectópica na FIV? Então deixa eu ver se eu entendi bem. A Jo perguntou o seguinte: a paciente já tirou as trompas, né, por gravidez ectópica. Como ela colocou no plural aqui, devido à ectópica, tirou as trompas, então provavelmente ela operou as 2 trompas. A pergunta dela não é nem qual tratamento fazer, porque ela já sabe, ela já perguntou aqui na FIV se existe algum problema para engravidar ou não. Então, 2 coisas a gente pode pensar. A primeira é que a fertilização in vitro ela foi criada para os problemas tuboperitoneais, né? Quando a paciente realmente tem todo problema tubário. Então, não existe um problema direto ali nos tratamentos de fertilização quando operam as trompas. Alguns trabalhos mostram que quando você tira a trompa inteira, quando você só não corta ali, quando você tira, isso pode mexer um pouco na reserva ovariana. Então, desde que a paciente tenha reserva ovariana normal, os tratamentos de fertilização foram feitos para esses casos onde as pacientes operaram as trompas. Então, de verdade, não tem problema nenhum para os tratamentos de fertilização, principalmente porque os casos ali já foram tratados e a paciente não tem hidrossalpinge, não tem nenhuma outra repercussão. Combinado? Vamos lá para a última pergunta de hoje, pessoal, que é a seguinte: tenho uma TEC com um embrião 4cc, tem chance de dar certo? A Andressa perguntou. A pergunta é boa porque existem algumas variáveis que a gente fala de predição ou chance do tratamento dar certo. É claro que quanto maior o número de embriões, maior a chance de dar certo. Então vamos lá, Luiz, quais são as variáveis que você coloca na conta para saber se existe ou não chance de dar certo? Primeira coisa, número de embriões transferidos. É verdade dizer que quanto maior o número de embriões, maior a chance do tratamento dar certo, mas inclusive é maior o risco da gemelaridade. Segunda coisa, quanto maior a qualidade embrionária, morfologicamente falando, maior a chance do tratamento dar certo. Terceira coisa, quanto melhor o endométrio da paciente. Então, a gente põe um monte de coisa na fila ali para conseguir predizer ou estimar a chance da paciente engravidar. Ela não falou aqui, por exemplo, do endométrio dela, ela não falou de outras coisas, mas eu subentendo que ela não tem nenhum outro problema adicional, a não ser ali um embrião único de qualidade 4cc. A pergunta é: isso existe chance de dar certo? A resposta é sim, existe chance de dar certo. A gente não consegue prever exatamente quais são as chances, porque primeiro, esse 4cc, de que idade que é, a paciente tem quantos anos, isso é uma coisa super importante também. Mas de qualquer forma, existe chance sim,
Agora, quando a gente coloca nas tabelas, a gente vê que as chances nas tabelas não são tão altas quanto, por exemplo, transferir 2 embriões 4A, tá? Quando você aumenta o número de embriões, você aumenta a qualidade. Só para as pessoas que estão de pouco tempo no canal, o que é um embrião 4CC? A gente tem um vídeo só sobre classificação de Gardner, onde a gente mostra a classificação, mas basicamente o 4 é quanto expandido está o embrião, e o CC mostra ali a qualidade da parte externa do embrião, chamada de trofectoderma, e a outra letra mostra basicamente a massa celular interna. Então cada letra fala de uma coisa e mostra o grau de fragmentação e o grau de quão compactado está o embrião, e isso é uma classificação basicamente da embriologista que vê ali no laboratório. Então, de verdade, me parece o último embrião que a paciente tem para transferir, né? Porque se ela tivesse um embrião com uma qualidade maior, a gente transferiria. Mas sim, todos os embriões que chegaram em blastocistos a gente transfere, porque existe sim chance de engravidar, tá bom? Valeu, pessoal, pelo café de hoje, era isso. Eu queria agradecer a todo mundo. Lembra dos 3 Cs? Compartilha, comenta e curta nosso vídeo. Se inscreve no canal e eu vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu!